coração, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a graça e a paz. Obrigado, querido. Graça e paz, amém? Amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Nós queremos falar nessa noite, pretendemos, terminar esse assunto, eu creio, esse tema aqui que é a integração da família na igreja. A integração da família na igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, preste atenção para essa leitura. O apóstolo Paulo escreve essa carta para dar orientações doutrinárias e éticas para uma igreja que estava se afastando dos propósitos de Deus. E ele conclui essa carta elogiando essa família. Ele diz assim: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, Grécia, E eles se consagraram ao serviço dos santos. Veja esse detalhe. E eles se consagraram ao serviço dos santos. E me faz lembrar aquele versículo de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele coloca o povo para tomar uma decisão. Se o mundo antigo, o Egito, ou servir ao Senhor com integridade. E antes dele fazer o desafio para o povo de Israel, obrigado, ele diz assim: escolhei, pois, a quem sirvais. E aí ele conclui: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão que ele tomou, mas é bom a gente ter em mente que a decisão que Josué tomou não foi uma imposição que ele fez sobre a sua família, porque seria contraditório, incoerente ele fazer isso, porque ele coloca a nação para tomar uma decisão, e com certeza ele se reuniu com a igreja ou com a família e tomou essa decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, é muito gratificante, é maravilhoso participar do corpo de Cristo. Mas nós evangélicos não devemos frequentar a igreja de Cristo com a mentalidade consumista e descartável, mas de pertencimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente frequenta, irmãos, um shopping center, um clube, algum comércio, e quando a gente percebe que tem coisas desagradáveis nesses lugares que nós frequentamos, geralmente a gente deixa de frequentá-los. Não é verdade? Essa ideia de frequência ou de frequentar uma igreja, ela não é muito sadia, ela é danosa, porque a frequência, ela tem que ser resultado de um comprometimento, porque eu posso frequentar uma igreja sem ser comprometido com ela. Porque esta ideia de frequência é uma ideia descartável. Se acontece algo desagradável na vida da igreja, a minha tendência é deixar de frequentá-la.
E geralmente nós não fazemos isso com a nossa família. Quando surge um problema na nossa família, a gente reúne os filhos, a esposa, para resolver o problema. O problema é resolvido e a gente continua na família. A gente não abandona a família por causa de um problema. Mas na igreja de Cristo, os frequentadores abandonam a igreja. Surge um problema, uma dificuldade de relacionamento, a gente desaparece. Deveria ser também a mesma coisa que a gente faz com a nossa família, quando tem um problema. Eu devo sentar com aquele irmão, ou com um pastor, conversar, orar, resolver o problema e permanecer na igreja. Muito embora seja bonita essa frase, eu sou um frequentador da Igreja Batista Rema, mas Deus não quer que você seja apenas um frequentador. Deus quer que você seja uma pessoa, um membro que faça de fato parte desse corpo, envolvendo em todos os trabalhos da igreja. Porque muitos frequentadores das igrejas hoje se tornaram uma espécie de clientela gospel. Queridos, a família é uma representação simbólica da igreja de Cristo. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que nós somos membros da família de Deus. Perceba que ele não diz frequentadores, mas membros. A ideia é de pertencimento, de comprometimento, de aliança. A igreja é o único lugar onde Deus quer que nos reunamos como família. Nenhuma associação, nenhum clube se reúne com o propósito de se tornar família. Mas a igreja do Senhor, sim. Nós somos uma família de muitos irmãos. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está elogiando a casa de Estéfanas, que foi a primeira família convertida na região da Acaia, a Grécia. Ele destaca a dedicação voluntária dessa família, mostrando um modelo de uma liderança que presta um serviço abnegado. Uma família que serve, uma família que está envolvida. Queridos irmãos, Deus conta com a sua família e com a igreja para a realização dos seus planos. Queridos, nós encontramos em 2 Timóteo um exemplo de uma família que se envolveu na obra de Deus. E Paulo, no capítulo 1, versículo 5, ele ressalta o impacto poderoso da transmissão de valores espirituais de geração a geração na vida de Timóteo. O versículo diz: lembro da sua fé, Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua vó Lóide e em sua mãe Eunice. Percebam aí, irmãos, a transmissão de valores para a geração.
E aí ele conclui o versículo: e estou certo de que habita também em você. Perceba o nível de responsabilidade dos avós, dos pais. Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo, mas ele recebeu valores espirituais dos seus pais. Os pais crentes têm uma herança espiritual a ser transmitida aos seus descendentes. No Salmo de número 78, Davi diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. De geração a geração. Esse era o costume, a tradição dos pais, de transmitir valores para os filhos. Na conversão de Lídia e sua família, nós podemos ver que começa a expansão do Evangelho na Europa. No capítulo 16 de Atos, versículos 14, 15 e 40, nós encontramos destaques sobre a hospitalidade cristã, mostrando um engajamento no Evangelho e uma fé autêntica que gerou transformação, comunhão e serviço aos missionários. Perceba que família e igreja estão intimamente relacionadas, são inseparáveis. A igreja existe por causa da família. O descaso para com a igreja revela o descaso para com a família. E esse descaso para com a família é a prova mais concreta do descaso para com a igreja, podendo ser considerado até mesmo como um sintoma da degradação da fé. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, se referindo aos irmãos da igreja de Éfeso, e especialmente os da própria casa, irmãos da carne, carnal, biológico, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então Paulo está dizendo, irmãos, que existe uma degradação da fé em uma família que despreza os membros dela, que não valoriza, que não impõe, aliás, que não ensina, passa valores espirituais para os membros da família. À luz das Escrituras, como deve ser entendida a integração familiar e os seus benefícios? Queridos irmãos, são imensos, vários benefícios que nós recebemos da parte de Deus, pelo fato de estarmos integrados, envolvidos no corpo de Cristo, como família. São bênçãos maravilhosas que Deus quer fazer, derramar sobre a vida das famílias que estão integradas, envolvidas, comprometidas com a igreja. A família é beneficiada pelo fortalecimento e comunhão quando ela está integrada na igreja, porque a igreja é um pilar para a unidade familiar. Nós encontramos lá em Atos capítulo 12, versículo 12, quando Pedro sai da prisão através de uma experiência sobrenatural, através de um anjo.
mas é resultado de uma intensa oração que a igreja, como família, estava orando, intercedendo pelo apóstolo Paulo. Famílias que estavam completamente comprometidas, orando, intercedendo pela vida do apóstolo Pedro. Unida. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Famílias estavam congregadas. A casa de Maria, irmãos, mãe de João Marcos, aqui nesse texto, servia como ponto de encontro para os cristãos, sublinhando o papel fundamental dos lares na estrutura da igreja primitiva. Esses versículos também, amados, destacam a comunhão, a intercessão fervorosa de uma igreja que cria que através da oração Deus poderia fazer milagres, inverter circunstâncias impossíveis. A espécie ou qualidade de relacionamento que a família tem com a igreja também demonstra o seu nível de espiritualidade. Você quer conhecer se aquela família é espiritual? Perceba e veja o comprometimento que ela tem com a igreja. É preciso, amados irmãos, haver uma perfeita integração entre ambas, igreja e família, família e igreja. A família é beneficiada pela capacidade do cumprimento de uma missão ou até mesmo de uma vocação profissional. Em Gênesis capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, ele diz: através de você, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. O projeto de Deus era que as famílias fossem salvas, abençoadas. Esse é o projeto de Deus. Por isso que nós percebemos, irmãos, que cada família que se envolvia na obra de Deus, surgia novas igrejas, congregações, que se reuniam nos lares. Se cada família é a igreja, cada lar aqui deve ser uma agência de evangelização. Áquila e Priscila, um casal que se envolveu sem reservas, no capítulo 18, versículos 1 e 26. Esse casal que ouviu a palavra de Deus, se converteu e passou a ser o quê? Auxiliares, ou um casal que auxiliou o ministério do apóstolo Paulo. Áquila e Priscila. A Bíblia nos conta, amados irmãos, que esse casal foi expulso de Roma com todos os judeus que estavam em Roma, através de um decreto de Cláudio, o imperador, expulsando todos os judeus. E Priscila e Áquila estavam incluídos, esse casal estava incluído. Mas eles se converteram e caminharam com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sai de Roma e vai para Corintos. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente. O capítulo 16, versículos 3 e 5 de Romanos diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ele já havia retornado para Roma, nessa época aqui.
Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Esse casal, Priscila e Áquila, desenvolveu uma missão de grande importância para o estabelecimento de igrejas em Éfeso, Corinto e Roma. Queridos, esse é o plano de Deus, que os nossos lares sejam núcleos missionários, uma agência missionária. Os nossos filhos precisam ter paixão pelas almas, paixão pela obra missionária, e essa paixão precisa ser iniciada na nossa casa, na nossa família. Queridos, o maior obstáculo às missões hoje em dia são os pais que desejam, de forma obcecada, exagerada, que seus filhos ganhem muito dinheiro. Não tem nenhum pecado você desejar que seus filhos prosperem, sejam bem-sucedidos, mas nós não podemos ser obcecados nesse sentido. Porque de vez em quando eu encontro um católico dizendo: meu sonho é ver o meu filho entrando no sacerdócio. No interior de Pernambuco, irmãos, é o sonho de toda a família católica ter um filho sacerdote. A gente não percebe isso no meio da igreja, com raras exceções. Eu não vejo irmãos dizendo: meu filho vai ser um pastor, meu filho vai ser um missionário, meu filho vai ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus. Recentemente eu conversando com uma irmã muito querida, e aí eu perguntei sobre o filho dela: como é que está fulano de tal? Eu disse: está muito bem, ganhando muito dinheiro, está rico, ele já comprou isso, já comprou aquilo. Olha, pastor Demir, tá aí. Eu disse: puxa vida, amém por isso. Mas se ele investe em missões, aleluia. Mas essa não deve ser a nossa motivação, queridos irmãos. Temos que orar para que os nossos filhos cresçam, sejam bem-sucedidos em todos os aspectos, mas não podemos ser obcecados para que eles sejam ricos. A família é beneficiada por um ambiente saudável e terapêutico que se instala nela, que se estabelece nela, quando ela está envolvida, integrada no corpo de Cristo. Quando eu falo integrada, é envolvida, participativa, não apenas em frequência. A frequência ela é fundamental, é resultado do comprometimento. A família é beneficiada por um ambiente saudável e terapêutico. Há famílias que estão perecendo, irmãos, por não ter experimentado esse cuidado, por falta de assiduidade nos trabalhos da igreja. Eu quero que vocês vejam aí Romanos capítulo 15, versículo 32. E perceba, irmãos, um ambiente saudável que se estabeleceu nos lares que eram envolvidos no corpo de Cristo. Romanos 15, 32 diz: isto para que, pela vontade de Deus, Paulo falando, eu chegue à presença de vocês com alegria. Agora veja esse resultado aqui. E possa ter algum descanso na companhia de vocês. Lenitividade, descanso, conforto, afago, abraço, carinho, cuidado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo
e nunca se envergonhou das minhas algemas. Muitas vezes me deu ânimo. O apóstolo Paulo muitas vezes ficou desanimado, a ponto dele um dia desejar a morte. Paulo desejou a morte. Mas ele diz: olha, eu recebo carinho, eu recebo ânimo, eu recebo uma espécie de reavivamento na minha alma, no meu coração, na minha vida, através do seu carinho, Onesíforo, através do seu amor. Queridos irmãos, muitas famílias podem testemunhar a agradável experiência que envolveu quando se integraram à Igreja de Cristo. Eu, pelo menos, tive uma experiência maravilhosa aqui na igreja, com vocês, que fazem parte da grande família. Eu estava aqui pregando, passei mal, fiquei amarelado, pálido. Os irmãos perceberam, aquela irmã ali com tanto carinho, e várias irmãs e irmãos se achegaram, oraram por mim, eu fui fortalecido. É claro que eu fui também ao médico, e a figura principal, irmãos, que me abraçou com tanto carinho, pastor Ismael, e eu agradeço. Eu receberia esse tipo de carinho, esse afago, em algum clube, em alguma associação? De forma nenhuma. É por isso que Paulo diz: olha, muitas vezes me deu ânimo, vocês me animaram. Quantas vezes vocês chegaram aqui desanimados, pensando em desistir de tudo e de todos? Alguns até pensando em tirar a própria vida. E veio um irmão sem saber de nada e te abraçou. Senhor, meu irmão, Deus chorar por você. De repente esse irmão te deu uma palavra e você se levantou, você foi reanimado. Aonde é que isso acontece a não ser na igreja de Cristo? A família que está integrada na igreja, ela é beneficiada, irmãos, por esse ambiente extremamente saudável. Porque a igreja é um ambiente saudável, porque nela nós podemos, irmãos, desenvolver, conquistar novas amizades. Porque só aqui podemos encontrar amizades, amigos verdadeiros, ainda que a gente tenha algumas dificuldades. Mas esse é o lugar, irmãos, onde Deus se revela de uma forma maravilhosa, manifestando o seu amor no coração de cada um de nós. Queridos, todos nós precisamos de bons relacionamentos. E a igreja de Cristo, a família que está envolvida, ela é beneficiada. Seus filhos vão ter novos amigos, amigos mais saudáveis do que aqueles que são da escola. E é interessante também, amados irmãos, que a igreja de Cristo, juntamente com a família, ela também tem a capacitação de preparar bons cidadãos para a sociedade. Por incrível que pareça, irmãos, é só na igreja que nós podemos ver os verdadeiros patriotas evangélicos cidadãos. Porque quando um crente, quando uma pessoa se converte, ele passa a amar o país, o Brasil, respeitar as autoridades de uma forma maravilhosa. Nós não encontramos esses ensinamentos nas associações. Queridos irmãos, outra coisa maravilhosa, irmãos, que acontece por causa desse ambiente que existe, por causa desse amor que existe na igreja, no corpo de Cristo, nós também somos socorridos nos momentos mais difíceis da nossa vida, inclusive financeiro.
Uma vez eu estava em uma reunião, numa igreja. O irmão foi lá, me abraçou e disse: depois do culto eu quero falar com você. E aí ele me procurou, disse: Deus tocou no meu coração para te dar esse cheque. Isso tem muitos anos. Eu estava devendo 2 meses de aluguel. E Deus falou a conta certa, de tanto para ele. Era justamente os 2 meses que eu precisava pagar a imobiliária de atraso. Isso não acontece lá fora, irmãos. Isso acontece no corpo de Cristo. Se você tem algum problema financeiro, irmãos, procure depois o pastor Ismael. Amém, irmãos? Mas existem alguns fatores que impedem a integração da sua família na igreja. Infelizmente, a integração da família sofre muitas vezes a interferência de problemas que impedem esse envolvimento. Você que está aqui deseja envolver, deseja que todo o seu filho, o mais novo até o mais velho, estivessem aqui, envolvidos na obra de Deus. Mas algumas coisas podem estar impedindo para que isso aconteça. Talvez não seja o seu caso o que vou falar agora. Primeira coisa que impede, são muitos impedimentos. São muitas barreiras que dificultam a participação ativa de toda a sua família na igreja de Cristo. O primeiro é o desinteresse na assiduidade dos cultos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, você sabe de qual é salteado esse versículo, mas eu vou ler. Diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Já existiam, irmãos, vamos, num bom sentido, crentes macaco, que vivem de galho em galho. Aonde tem novidade, ele vai, ele procura. Ele não se estabelece em uma igreja local. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E uma das coisas que impede, amados irmãos, o crescimento da igreja é justamente isso: o desinteresse de participar dos trabalhos, das programações da igreja. Isso impede o crescimento espiritual da sua família. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz assim: como criança, recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento. Não há crescimento espiritual, irmãos, se não há envolvimento no corpo de Cristo, se não há participação ativa no corpo de Cristo, porque esse corpo tem vida. Esse corpo tem vida. Tem que haver interesse nos trabalhos da igreja. Abençoada é a família que participa constantemente, prazerosamente, das atividades da sua igreja. Mas, infelizmente,
Existe um indiferentismo de muitas famílias que estão acomodadas e desinteressadas em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso resulta em enormes prejuízos para ambas as partes. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a frequência assídua nos cultos também foi uma realidade na vida de Jesus. Jesus é o nosso modelo de comprometimento. Jesus, ele tinha o costume de entrar, de participar da leitura, dos cultos, das reuniões que existiam nas sinagogas. O outro empecilho que nós encontramos, irmãos, para que a sua família não se envolva na igreja, é o empecilho das desavenças. As desavenças, irmãos, sempre existiram e nunca vão deixar de existir. Paulo, em 1 Coríntios, ele está reprovando, irmãos, desavenças naquela igreja, e até na hora da ceia. Ele diz: olha, eu fui informado que existe desavenças entre vocês, e eu creio que isso é verdade. Irmãos, qual é a pessoa que vai querer se integrar numa igreja que é cheia de grupinhos, de divisões, de fofocas, de brigas, desavenças? Eu mesmo fui pastor de uma igreja muito complicada. Ela era muito conhecida no bairro, porque os membros brigavam, não se falavam, davam mau testemunho, faziam fofoca. E a igreja não crescia e até hoje não cresce. E quando chegou uma família muito bonita na igreja, umas 6 ou 7 pessoas nessa família, diz: que bênção, família maravilhosa, família talentosa, vai ficar com a gente em nome de Jesus. Conversei com a família, e o homem disse assim: nós vamos, pastor, participar pelo menos um mês, 15 dias, um mês, para a gente chegar à conclusão se a gente realmente quer se tornar membro dessa igreja. Amém. Queridos irmãos, não deu 15 dias. Ele ligou para mim, eu fui na casa dele, disse: pastor, eu já decidi. E aí eu disse: oh, Jesus, pastor, a gente vai frequentar a igreja de fulano de tal. Fiquei arrasado. Isso impede. Às vezes os nossos filhos não querem participar de uma forma ativa nos trabalhos da igreja, porque tem problemas de relacionamentos que não foram resolvidos. Esse problema, irmãos, prejudica profundamente pessoas e famílias na igreja. Desonram o nome de Cristo e prejudicam a integração que deve envolver a todos. Outro empecilho que a gente encontra, irmãos, que dificulta a sua família para envolver nos trabalhos da igreja, é a inversão de valores sob a influência da mídia. Talvez aqui não seja o seu caso. Eu creio nisso. Eu percebo que essa igreja é uma igreja muito comprometida. Por isso que eu estou aqui, irmãos, aliviando alguns termos. Porque eu percebo que essa igreja é muito comprometida. Muito amorosa. Amém? Mas isso vai servir de alerta para a gente. Amém? Existem pessoas, possivelmente, entes queridos, filhos, filhas, que não querem ir à igreja, porque eles estão se alimentando através de cultos na internet. Eles acham que aquilo ali é suficiente.
Mas, amados irmãos, a palavra de Deus diz: ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Unidade significa, união significa presença física. Amém? Há famílias que estão sendo infectadas e dando aos seus filhos uma formação baseada nos princípios de uma sociedade corrompida do que nos santos princípios da palavra de Deus. As redes sociais estão exterminando, irmãos, os relacionamentos e a integridade moral de muitos lares evangélicos. O ano passado eu vi uma foto, no Dia das Mães, que alguém publicou na internet. A mãe estava sentada na sala, no sofá, e ao redor dela, uns 7 filhos, cada um com um celular na mão, olhando. E a rainha do lar, totalmente desprezada, ignorada pelos filhos. Isso também pode estar acontecendo na nossa casa, na hora do almoço. A mídia, irmãos, é uma bênção, o celular também é uma bênção, mas a gente precisa ter cuidado para que ele não roube a nossa relação com os nossos entes queridos. Infelizmente, isso está acontecendo em lares evangélicos. A outra barreira, a outra dificuldade que se estabelece na família do servo de Deus, que impede o envolvimento dela no corpo de Cristo, é a falta de sabedoria dos pais. Provérbios capítulo 9, versículo 1, Salomão diz: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, sustentabilidade. E aí, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 3, ele diz: com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. A sabedoria de que Salomão fala nesses versículos é mais do que informações. É conhecimento que resulta em convicção, aplicação e valores da família. Ele está dizendo, por falta de sabedoria, a casa se destrói, desfalece. Quando Salomão diz que a mulher sábia edifica a sua, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. A mulher sábia e a mulher tola que não tem sabedoria. Assim também pode ser aplicado na vida dos homens também. Os pais não estão tendo sabedoria, às vezes, na criação. Foi o que aconteceu uma vez. Um pastor, ele fez um comentário indevido na frente do filho pequenininho. E aí o pai, comentando sobre um diácono que era basicamente o dono da igreja, o maior salário, que sustentava a igreja e o pastor. O cara era poderoso, forte, era gente boa, mas o cara era fortíssimo na igreja, tinha o poder até de tirar o pastor da igreja. E aí o pastor disse assim para a esposa, e o filho estava perto: eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão, ele tem 2 caras. A criança ouviu aquilo e guardou isso. Quando a criança chegou na igreja, chegou perto desse irmão e ficou olhando assim, ficou olhando. E aí o diácono disse: o que você está olhando? Porque papai disse que só tem 2 caras. E o diácono guardou. Na mesma semana, o pastor disse: aquele irmão não presta, mau caráter.
esse irmão não presta, se eu pudesse eu expulsava ele da igreja. Ele não presta. E aí, o filho do pastor guardou aquilo. Ele, quando chega na igreja, ele começa a correr na igreja, o filho do pastor, o diácono procura a criança e diz: para aí, meu filho, você não pode correr na casa de Deus, não faça isso. Aí a criança diz: bem que papai disse que o senhor não presta. Então, irmãos, já sabem qual foi o fim desse pastor. Perdeu o ministério. Eu tinha uma ovelha em Curitiba, que todos os problemas que aconteciam na igreja, ela contava para o marido. O marido não queria se converter de maneira nenhuma, e era gente boa. Posso até dizer o nome dele, mas não vou dizer que está sendo filmado. Eu fui fazer uma visita a essa irmã. Ela não estava, mas ele estava. Eu conversando com ele, aí ele disse: pastor, e aquele problema, como é que o senhor vai resolver? Eu digo: como é, irmãos? Como é, irmão? Como é, amigo? Aquele problema. Irmão, a gente está tentando ver o que é que a gente vai fazer. Ele sabia de problemas que existiam na igreja mais do que eu. Eu era pastor também, Raul Soares. E tinha um rapaz, mas que gostava de mim, gente boa. Ele era até homossexual, assumido, Noronha, o nome dele. Aí ele me chamou: pastor Demir, vem cá. Ele chorou no dia que eu entreguei a igreja, eu estava indo embora para Curitiba. Ele chorou literalmente. Aí disse: pastor Demir, quero falar com o senhor. Estão tentando fazer isso, isso e isso com o senhor, viu? Fique atento. Eu disse: como é que você sabe disso? Eu nem eu estou sabendo. Ele sabia mais dos problemas da igreja do que eu. Às vezes nós não temos sabedoria e trazemos problemas que acontecem na comunidade evangélica, na família de Deus, na nossa casa. Os nossos filhos ouvem e não querem participar da igreja. Por isso que tem filhos que estão afastados da igreja, eles dizem: eu mesmo, fora da igreja, sou mais crente do que aqueles que estão dentro da igreja. Não querem frequentar, por isso que aumenta o número de desigrejados. A falta de sabedoria dos pais. Meu irmão, minha irmã, não leve problema da igreja para sua casa. Não comente problema que existe na igreja, na frente dos seus filhos. Isso prejudica o envolvimento da sua família, dos seus filhos na igreja. Em último lugar, uma outra coisa que impede o envolvimento da igreja, a integração da igreja na família. Não estou dizendo de frequência, eu estou dizendo de envolvimento, participação ativa. Eu não estou falando de respeitabilidade dominical, que é muito grande, mas a apatia semanal também é muito grande. A gente entende que alguns trabalham e estudam. É a supervalorização do lazer, de coisas triviais. Queridos, o lazer é um dos principais investimentos que fortalecem os relacionamentos, mas nós precisamos ter equilíbrio. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1, ele diz: há tempo para tudo. No versículo 4, desse mesmo capítulo 3, versículo 12, versículo 13, ele fala que curtir a vida como resultado do seu ganho, do seu salário, é bênção de Deus, é uma bênção você curtir a vida, você caminhar, passear, praticar o lazer, mas faça tudo no equilíbrio. Mas o lazer, irmãos, não pode ter prioridade na escala de valores da família,
para que a igreja do Senhor não seja prejudicada. Tem marido que diz assim: eu não perco o meu futebol no domingo pela manhã por causa da escola dominical. É crente. Eu não perco o jogo do futebol por causa do culto. Vai ter decisão. Pastor, eu não vou ao culto hoje por causa da decisão. São coisas triviais. Irmãos, a Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. É prioridade. Deus tem que ser prioridade. Quando nós priorizamos Deus, nós estamos de fato declarando que Jesus é Senhor absoluto da nossa vida. Se Ele é Senhor, tudo acerca do seu reino tem que estar em primeiro lugar. Mas tem alguns que dizem: não, eu não vou perder a minha peladinha. Vai ter, pastor, não vou não, que eu vou ter uma peladinha, eu não posso, né? Eu vou pescar, não abro mão da minha pescaria um domingo à tarde. Tem evangelismo, mas a minha preferência é pescar. Irmãos, essas coisas impedem a integração da igreja na família. São coisas triviais. Concluindo, Deus sempre usou a família para a realização de todos os seus planos, inclusive para enviar Jesus. Ele usou a família. Apesar das ameaças e prejuízos que a igreja e a família às vezes sofrem, somos confortados em saber que esta integração da família e igreja é sempre viável e prossegue vitoriosamente, graças à direção divina sobre ambas, graças à consagração de muitos que chegam a se arriscar pela causa de Cristo, não medindo esforços. Muitos aqui, ou a maioria de vocês aqui, que são pessoas esforçadas, dedicadas, graças a Deus pela vida de vocês. Foi o que Paulo disse aqui no capítulo 16, versículos 3 e 4 de Romanos, quando ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, olha só, irmãos, que coisa impressionante, um casal, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Esse casal estava disposto a terem suas cabeças decepadas, para proteger, abençoar o apóstolo Paulo. Uma família completamente dedicada e rendida a Deus. E aí ele diz: e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Queridos irmãos, essa família aqui, irmãos, representada por Áquila e Priscila, foi até as últimas consequências. E eu louvo a Deus, irmãos, pelos membros desta igreja que estão aqui há anos e anos e anos, que passaram por muitas dificuldades, porque todas as igrejas têm dificuldades, mas continuam firmes na Igreja Batista Rema. Estão indo até as últimas consequências. Isso é um ponto positivo, irmãos, que pesa, que sensibiliza o coração de Deus. A palavra de Deus para você nessa noite, irmãos: vá até as últimas consequências, continue crendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continue crendo que Deus ainda vai operar maravilhas na sua família, porque esse é o projeto de Deus, que você esteja aqui com o seu marido, porque não é plano de Deus
que você seja membro de uma igreja e o seu marido de outra igreja. A casa se divide. Os filhos deixam de participar também, quando percebe divisão na sua casa. Mamãe está numa certa igreja e papai em outra igreja. Eu não vou seguir nenhuma dessas igrejas. No dia que papai e mamãe estiverem caminhando na mesma igreja, eu vou caminhar com eles. Mas tem mulher que tem cabeça dura. O marido está aqui, mas a esposa está em outra igreja. Não quer acompanhá-la. Eu sei que cada caso é um caso. Existe até uma situação que a gente, até entende. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que os seus filhos, o seu marido, seus irmãos, toda a sua família, irmãos, esteja aqui nessa igreja caminhando com vocês. Vocês colocaram os nomes. E Deus vai responder. Deus vai responder esse propósito, porque Deus tem compromisso com a sua família. Amém? Você é um instrumento de salvação, de restauração e até de avivamento para a sua casa. Continue orando e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amados? Amém. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Amados, participem dos cultos. São programações que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Encontro de casal e casais não participam. Estudos de crescimento para os jovens e alguns jovens não participam. Todo o trabalho que a igreja faz, ela tem o propósito de estar visando o seu crescimento espiritual. Por isso, não seja apenas um frequentador da igreja. Porque essa mentalidade é uma mentalidade de comercial, egocêntrica. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, que Deus continue motivando vocês, que Deus continue incentivando vocês a permanecerem firmes nessa família local chamada Batista Rema, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Com a palavra, o nosso querido pastor. Vamos aplaudir o Senhor?